Na época que meditava sobre este conceito do espelho, deparei-me em uma situação onde existia a possibilidade de exercitar um olhar mais profundo e tentar assim entender se toda aquela sabedoria fazia algum sentido. Em um encontro com amigos, reparei em uma pessoa que conhecia pouco. O reconheci de alguns outros eventos e conversas do passado. Foi então que naquele dia, por alguma razão, uma sensação de repúdio surgiu por aquela pessoa. Era um sentimento de desconfiança, mas mais que isso, eu estava com uma ligeira raiva de alguém que eu mal conhecia. Parei para observar este fenômeno enquanto o examinava. O desconforto que sentia crescia quando algo intrigante se revelava. Percebi em seu comportamento uma espécie de infantilidade. Eu sabia que ele não tinha filho e trabalhava para gastar tudo em vícios e mulheres. Até aí, nada de novo. Eu mesmo já havia vivido esse tipo de vida por um tempo, e era algo que realmente não me incomodava. Mas observando esta pessoa com atenção, algo nela me causava desconforto. A minha primeira reação foi a de negação. Eu não sou infantil como esta pessoa. Foi então que lembrei-me do ego. Fiz um maior esforço para entender a situação. Notei em sua retórica e em sua expressão corporal um homem adulto que se eximia de responsabilidades. Foi então que a ficha caiu. Não era diretamente a infantilidade que me incomodava, mas um aspecto mais profundo dela. A ação de não ser responsável e de não se importar com nada. De certa maneira, me vi refletido nele, no exato momento em que tive essa realização. Na época em que o fato ocorreu, minha situação se assemelhava à dele. Estava bem financeiramente e longe dos problemas que muitas pessoas enfrentam todos os dias. Buscava diversão, conforto e sexo. No trabalho, ganhava bem sem ter muitos desafios. E para complementar, sempre tive uma profunda vontade de não ser pai, me eximindo de uma das maiores responsabilidades da vida. Sou defensor de que cada um tem o direito de fazer o que realmente quiser da vida, inclusive viver sem nenhuma responsabilidade, se assim o desejar. Mas percebi que essa última opção não era algo fundamentalmente verdadeiro para mim, mesmo que eu projetasse algo próximo a esse estilo de vida. Por mais que meu lado externo expressasse viver aquela vida forever young, de curtição, vícios e paixões, algo dentro de mim dizia exatamente o oposto disso tudo. E seria bem provável que, se não tivesse feito este exercício com uma determinada atenção e presença, me transformaria em mais um adulto chegando à meia-idade, perdido e sem saber o que quer. Era preciso mudar. E foi o que fiz e ainda o faço. Estou me tornando um homem com valores mais significativos e concretos. O meu segundo exemplo vem das redes sociais. Como disse anteriormente, o universo como um todo funciona como um grande espelho de tudo que está contido nele. O universo parece se comportar como um imenso fractal. No caso, uma rede social pode ter o mesmo valor que um encontro presencial, como o primeiro exemplo, mas somente se tivermos adquirido o hábito da presença e da atenção para captar esses detalhes. Dentre todos os comentários sobre política que lia nas redes sociais, um em específico sempre me chamava muito a atenção por um aspecto negativo. Mesmo que eu não concordasse com as ideias políticas daquela pessoa, sentia um profundo incômodo, indo muito além das nossas diferenças ideológicas. Um sentimento de angústia e raiva ressoava forte dentro de mim,
e eu sabia que este sentimento não tinha uma ligação direta com o conteúdo dos comentários em si, mas algo muito mais importante. Foi então que tive a realização depois de muito meditar. Em quase todos os comentários desta pessoa existia um tom de ironia. Muitas vezes era sutil, mas como gosto muito do sarcasmo e da ironia, não parecia ser esse o problema. Como o reflexo normalmente não é trivial, precisei me aprofundar ainda mais e a conclusão que tive foi a de que, mesmo gostando muito de ironia, acabava não percebendo algo ainda mais perverso. Como disse uma vez Mário Quintana, a ironia atinge apenas a inteligência. Inútil desperdiçá-la com os que estão longe do seu alcance. Como os comentários irônicos são de fato associados a um sinal de inteligência, meu ego inflado clamava por mais ironia, julgando silenciosamente quem não a entendia. Era como estar em uma zona de conforto que não valia nada no final das contas. Pura ilusão mesquinha. Meu grande erro foi não ter percebido muito tempo antes que minha alma gritava para que tudo isso parasse. Na ânsia do meu ego afagando minha inteligência, acabava criando inimizades, muitas vezes sem perceber, e principalmente faltava essencialmente com a verdade. A ironia tem a conotação de dissimulação. Segundo o dicionário, ironia é uma figura de linguagem por meio da qual se passa uma mensagem diferente, muitas vezes contrária à mensagem literal, geralmente com o objetivo de criticar ou promover humor. Nada de bom se extrai da ironia, e, em essência, falta-se com a verdade. E era exatamente isso que minha alma gritava por socorro. O recado estava dado, e hoje, apesar de ainda adorar este tipo de humor, evito ser eu mesmo sarcástico ou irônico como antes. Preciso melhorar muito, mas já estou no caminho. Agradeço a esta pessoa que me mostrou, sem saber, um aspecto negativo dentro de mim, refletido em seus comentários políticos nas redes sociais. Meu último exemplo talvez seja o mais poderoso e mais significativo, não só pelo nível do aprendizado pessoal, mas também porque acaba deixando exposto uma das mais delicadas sombras que eu tenho consciência atualmente. Acredito, inclusive, que muitos dos ouvintes podem se identificar com o exposto aqui, pois de uma maneira geral é uma sombra amplamente difundida em nossa sociedade. O caso se deu com a repercussão do famoso curta-metragem intitulado A Primeira Tentação de Cristo, feita pela empresa Porta dos Fundos em 2019. O eco negativo com este especial de Natal foi tão grande que houve tentativa de boicote e censura por parte de alguns grupos religiosos, e que felizmente foi revertido em nome do bom senso e da democracia. Mas o caso em especial me deixava particularmente perturbado, e em muitas discussões, no esforço de elucidar nossa ignorância na tentativa de censurar qualquer tipo de arte, e que não cabe aqui entrar no mérito de sua qualidade, me via constantemente perdendo as estribeiras, um reflexo muito semelhante aos dos pastores. Foi nessa reação de revolta que me vi confrontado. Não era algo novo, pois já tinha alguma consciência, mas a diferença foi na percepção e na real dimensão do quanto isso era significativo para a minha vida. Um dado momento, em uma discussão mais acalorada, soltei uma frase como: essas pessoas que não entendem sátira humorística e querem censurar arte por se sentirem ofendidas não percebem o conflito de suas próprias crenças, e me parecem que muitas delas são, na realidade, pessoas de pouca fé. Essa frase ecoou em minha mente por todo o resto do dia. Pessoas de pouca fé.
Como disse anteriormente, aquele eco não era novidade, pois já era consciente dessa minha pouca fé. Particularmente, não se tratava de uma fé religiosa, e sim de uma fé pela humanidade. Mais especificamente, a falta de esperança em um futuro melhor para nós. Qualquer pessoa que esteja acompanhando seriamente a gravidade do que estamos fazendo para com o mundo e para a nossa própria sociedade sabe do que eu estou falando. Esta falta de fé e de esperança sempre dominou minha mente por anos, paralisando muitas das minhas ações, como o meu próprio trabalho, a minha carreira e até mesmo a vontade de ser pai e constituir uma família. Sei também que muitas pessoas estão nessa mesma condição, a de falta de esperança no futuro. Esta questão se agravou ainda mais quando, em uma entrevista com o professor, artista e drag queen Guilherme Lima Pereira, mais conhecido pelo nome artístico Rita Von Hunt, compreendi ainda mais porque este problema é potencialmente perigoso. Em um determinado momento, Guilherme é questionado sobre como continuar esperançoso em um futuro que já está comprometido e como lidar com a falta de esperança que comumente atinge uma quantidade significativa de pessoas pelo mundo. O professor cita uma frase de Raymond Williams, um acadêmico, crítico e novelista galês. Ser verdadeiramente radical é tornar a esperança possível em vez de tornar o desespero convincente. E termina dizendo que é preciso atacar continuamente a desesperança, a falta de fé, que aflige nossa sociedade. A desesperança nada mais é do que um pensamento reacionário e que acaba não tendo utilidade alguma a não ser a indiferença pela ação, seja ela individual ou coletiva. Hoje tenho consciência de como isso é danoso para a sociedade e para a minha vida de maneira geral. E desde que tive esta percepção, ando buscando de alguma forma esta fé que me falta. Sei que tudo isso reside dentro de mim, pois ao não acreditar na humanidade, estou na realidade não acreditando mais na minha pessoa. Não é fácil, mas sigo à procura. Voltando ao exemplo. A própria reação de raiva e ira destes pastores, com o curta de humor satírico do Porta dos Fundos, feita por atores que aparentemente não pertencem a nenhuma egrégora religiosa e por consequência poderiam ser julgados como pessoas sem fé e que de certa maneira não respeitam religiões, ressoou dentro deles, que acabaram não percebendo o reflexo que foi espelhado em toda a estação de revolta. De certa forma, a reação por conta do desrespeito por suas crenças refletiu uma afronta semelhante perante suas próprias crenças. Esse desrespeito pode vir de diversas maneiras, sendo muitas vezes até mesmo inconsciente. Meu caso foi exatamente o mesmo, ou seja, ao me deparar com a revolta e o desrespeito destes pastores, algo muito forte e contundente ressoou também em mim. O incômodo era grande demais para ser posto de lado. Perceba, caro ouvinte, que o motivo específico é distinto, e é por isso que o reflexo pode não ser trivial ou direto, mas a visão abrangente é a mesma, a falta de fé, ou o desrespeito com o sagrado. No meu caso, o sagrado seria a própria humanidade em si. Quando conseguimos identificar algumas das nossas sombras mais profundas, este simples ato expande nossa consciência. E como em um caminho sem volta, passamos a nos entender cada vez mais. Se tivermos a coragem de admirá-las, pois de início nos causa repulsa, tendo respeito e devoção por aquilo que efetivamente somos, nossa consciência se expande ainda mais, impactando profundamente o indivíduo. Agora, se resolvemos efetuar um trabalho gradual na tentativa de transmutar aquelas imperfeições dentro de nós, algo incrível pode acontecer além da expansão de consciência.
Se em um exemplo nos depararmos com aquelas mesmas sombras refletidas e não sentirmos o reverberar, isso pode ser uma boa indicação de que o trabalho de transmutação foi efetivo. Caso contrário, o processo ainda não chegou ao seu fim. E a consequência de tudo isso é o surgimento de uma empatia muito mais poderosa do que estamos acostumados. Passamos a sentir complacência pela outra pessoa, ao entendermos que nos encontrávamos naquela mesma situação de inconsciência. A empatia se potencializa, ao ponto de não sentirmos mais desconforto ou raiva pela situação ou pelo indivíduo, e disso surge uma enorme compaixão. Este estágio tão elevado de sapiência é o que verdadeiramente nos torna diferente dos outros animais. Acredito que a nossa habilidade de expandir a consciência é o que faz a diferença no final. Como disse Francisco do Espírito Santo Neto, ditado por Hamed no livro espírita Renovando Atitudes, e que resume muito bem tudo o que foi dito aqui. O Mestre Jesus nos inspirava ao mergulho de nossa própria intimidade, a fim de que pudéssemos enxergar o lado obscuro de nossa personalidade. Ao tomarmos esse contato imprescindível com nossas sombras, a consciência se torna mais lúcida, crítica e responsável, descortinando amplos e novos horizontes para o seu desenvolvimento e plenitude espiritual. As condutas alheias que mais nos irritam são aquelas que não admitimos estar em nós mesmos. Os outros nos servem de espelho, para que realmente possamos nos reconhecer. É por isso que este ócio divino me levou a pensar tanto sobre a consciência humana e as nossas responsabilidades. Ela não é o nosso ego. Ela não é a nossa inteligência e muito menos nossa racionalidade. Existem muitos homens e mulheres inteligentes e extremamente racionais, mas que estão notoriamente longe da consciência sobre a nossa diversificada realidade. Quero terminar este capítulo com um exemplo singelo e no mínimo curioso. Meu amor e minha companheira de vida, que trabalha como jardineira em uma escola Waldorf, relatou-me que um dia precisou fazer um exercício que envolvia desenhar o rosto de um dos seus aluninhos. No dia seguinte, sem se dar conta, aquele seu aluno que tinha sido retratado se aproximou da ilustração que estava em cima da mesa de aula. Ao se deparar com o desenho, o pequeno começou a gargalhar sem parar, e quando foi indagado, respondeu: "Você se desenhou no papel, professora." Não deixo de pensar que os reflexos podem vir de diferentes formas e em diferentes situações. É preciso estar sempre atento. Muitos amam apontar o dedo. Poucos gostam de se olhar no espelho, porque a raiva ainda é maior que o medo, e o amor ainda é menor que o ego. Letra da música Simpatia, de MC Cid.